Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, a partir do versículo 19 eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. As pessoas pensam assim, quando a gente fica velho, Havaí, Nova Zelândia, eu gostaria de viver nesses lugares, as pessoas pensam. Havaí é quente, tem um bom clima e também é um lugar assim, muito pacífico para as pessoas viverem. Eu fui para Nova Zelândia e também Nova Zelândia é muito bom para viver. Você vai ali no rio, você joga a sua rede e você pode pegar um monte de peixe. Tem abundância de comida. Diz que o melhor lugar para viver é Nova Zelândia e Havaí. Mas os bobos vão viver no Havaí e na Nova Zelândia. Se eu ficar mais velho, se me perguntarem onde eu quero viver, eu tenho vontade de viver no Alasca. Os novos casais falam para mim, pastor, onde seria bom a gente passar a lua de mel? Lua de mel? Eu acho que não existe um lugar melhor que o Alasca. Mas ninguém quer ir para o Alasca. As pessoas querem ir para Nova Zelândia, Havaí. É bom ficar uma temporada ali, mas viver lá não dá. Um dia, eu fui para o funeral e eu perguntei para a pessoa que estava fazendo o funeral, está ocupado? Ultimamente estão fazendo um monte de manifestações. Tem manifestação também para quem faz essas coisas de funeral? Quando que é? Por que faz? Quando que muitas pessoas morrem? No inverno, quando está bem frio. E aí, quando acaba o frio, aí quando chega a primavera, esse é o tempo, é o tempo onde mais morrem as pessoas. Em segundo lugar, no verão, quando acaba o verão, quando está começando a ficar fresquinho, falou que é o segundo momento que mais morrem pessoas. Frequentemente, eu falo para os estrangeiros que a Coreia é o melhor país para viver, porque a Rússia não é calor, é frio, né? E a Índia não é frio, é só calor. E na Coreia é muito frio no inverno e verão é bem calor, né? As pessoas, quando elas se perdem na montanha, elas morrem congeladas, muitas vezes acontece isso. Qual o motivo de morrer congelada? Diz que é bem simples o motivo. Quando perde o caminho na montanha, corre para cá, para lá, aí na hora acaba a energia.
E quando acaba a energia, a pessoa fica com sono. E no meio da montanha, se você dormir onde é frio, então você morre. Então, mesmo que esteja bem frio, se você perder o caminho, você não pode correr para lá e para cá. Você, mesmo que venha, apareça um tigre, você tem que ficar andando bem calmo. Então, você tem que passar a noite na montanha. Então, a maioria das pessoas não conseguem passar essa noite e morrem à noite dormindo. E à noite, quando fica com sono, aí morre congelado. E dorme, né? Dormindo, morre congelado. Quando eu escuto essas coisas, as pessoas querem ir para Nova Zelândia, Havaí. Então, é porque é bom, é quentinho para dormir. Então, diz que as pessoas não ficam tensas, não ficam com, né? Então, aí as pessoas têm mais possibilidade de ficar doentes e também tem maior possibilidade de morrer de câncer. Uma pessoa que eu conheço que foi para Nova Zelândia e agora ela está passando muita dificuldade porque está com câncer. Então, a nossa vida, as pessoas que não sabem, elas têm bastante dinheiro, têm uma casa boa, têm um carro bom. Todas as coisas têm que estar boa para a pessoa pensar que está tudo bem, que é bom. Não é verdade. Depois que eu recebi a salvação, depois que eu fui para Koktong, Changpali, para o exército, nesses 3 lugares, aqueles momentos foram os mais difíceis da minha vida. Quando eu fui para o exército, propositalmente eu não levei nenhum centavo. Então, para comprar, eu comprei um cachecol para mim e sobrou 30 centavos. E com esses 30 centavos eu fui para o exército. E como eu não tinha dinheiro, eu passei por bastante dificuldade dentro do exército. E a cada momento eu dependi de Deus. E foi uma vida muito boa, né, que eu passei lá. Em Apotong, em Champali. Depois que eu passei por essas dificuldades, depois vivendo a minha vida, nossa, tudo assim foi bem confortável para mim. Criei meu filho, criei minha filha. A minha filha, ela gostava tanto de música. E eu não podia ensinar música para ela porque eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar. O meu filho aprendeu taekwondo e eu falei, quando era para ele ganhar o primeiro dan, eu falei para ele desistir. Ele queria ganhar tanto o primeiro dan. Depois que ele voltou do exército, ele perguntou para mim, pai, naquele tempo eu queria tanto tirar o primeiro dan, mas o senhor não me deu $50. Por que o senhor não me deu? Porque eu não tinha dinheiro. Aí ele não conseguiu falar 2 palavras. Ele pensou naquele tempo que eu tinha dinheiro e não pude dar, né? Então, ele pensou que propositalmente eu não dei dinheiro para ele. Se por acaso eu ganhasse $50 mil por mês, então, muitas vezes meu filho tem vontade de gastar dinheiro. Porque meu pai tem $50 mil. Eu quero comprar hambúrguer, quero comprar pizza, eu quero tomar Coca-Cola. Então, ele vai brigar comigo que ele vai pedir dinheiro. Mas o que eu agradeço a Deus é que quando eu criei os meus filhos, eu tive muita dificuldade. Eu agradeço muito a isso. Meu filho, minha filha queriam gastar dinheiro, mas como eles sabiam que o pai não tinha dinheiro, eles criaram no coração dele o poder de poder se controlar. Se por acaso eu ganhasse $30 mil por mês, meu filho quer comprar Coca-Cola, quer comprar pizza, quer comprar hambúrguer. Se o pai não der dinheiro, aí ele vai falar, o pai tem dinheiro porque não me está me dando. Mas como eles sabiam que ele não tinha dinheiro, então, mesmo que meu filho não falasse, mas meu filho, ele teve muito essa habilidade de poder se controlar. Então, o momento mais pobre da minha vida foi quando a minha mãe faleceu. Lá na minha terra natal, em Songsan, quando você pega a estrada, tem o posto de gasolina Songsan. E quando você sobe ali, tem uma coisa. Então,
eles cuidam de toda a água de Songsan, tem aquele lugar, né? E em 1950, quando teve a guerra da Coreia, eles abriam as portas e a gente ia pegar água naquele lugar. Então, eles não trancavam aquela porta e aí secou aquelas águas. Em 1951, eles tinha que ter água, mas não tinha nenhuma gota de água. Então, não tinha como levar nem um pouco de água de lá. Naquele tempo, a gente plantou arroz, mas aquele arroz a gente não conseguia fazer digestão de jeito nenhum. A gente comia e ia para o banheiro, aí aquele arroz saía exatamente da mesma forma, a gente não conseguia fazer digestão daquele arroz. Em 1951, no dia 13 de agosto, a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, toda a minha família, eles tinham um desejo, tinham um sonho. A gente queria fazer um arroz bom para dar uma colher de arroz para minha mãe, mas a gente não tinha arroz naquele tempo. Para conseguir arroz, a gente procurou por toda Songsan, mas a gente não conseguiu achar um saco de arroz. A gente tinha que fazer a gente tentou fazer uma papinha de arroz duro, né? Mas a minha mãe não conseguiu comer. E aí, a minha tia, ela conseguiu 2 sacos de arroz pra gente, e aí a gente comprou aquele arroz. E aí a minha família fez aquela papinha e colocamos na boca da minha mãe, e ela não conseguiu engolir uma colher de arroz e faleceu. Naquele tempo, eu era uma criança de 8 anos, eu estava no primário. E no meu coração também, eu não consigo me esquecer isso a minha vida toda. A vida que a gente vivia naquele tempo. Então, foi em 1950, 1951, um saco de arroz custava $60, $65. Agora, $20. Antigamente era $65. Então, a gente está vivendo muito melhor do que aquele tempo, né? Eu não sei se é porque eu tive dificuldade naquele tempo, mas eu e a minha mãe, a gente teve muito momento de ficar junto. E eu me lembro muito das coisas que eu fiz com a minha mãe. Eu tenho muita memória disso. A gente vive bem hoje em dia. Mas quando eu vejo na minha cozinha, tem 2 torneiras na minha cozinha, tem o micro-ondas, tem a panela de arroz elétrica, tem a máquina de café, também tem o forno. Mas a minha missionária, ela é tão ocupada. A minha mãe, naquele tempo, ela era bem ocupada, mas ela teve muito momento de ficar junto com a gente. Mas a vida, naquele tempo, era muito abençoada e mais calma. Mas a nossa vida ficando melhorando a nossa vida, o coração das pessoas, em vez de ter paz, de estar feliz, porque podem viver à vontade, então a cobiça do coração vai cada vez aumentando e não se satisfaz, na verdade aumenta a reclamação, aumenta a cobiça. Por isso, quando a gente pensa friamente, naquele tempo a gente vivia parecido como um mendigo. Todas as pessoas naquele tempo viviam dessa forma. Mas naquele tempo, a gente era muito feliz. Quando vinham estudantes novos da nossa sala de aula, a gente pegava os 2 novos e ficava brigando com eles. Aí quando eles apanhavam muito, a gente falava, você ganhou, você perdeu, vocês deem as mãos. E aí vocês vivam amigos, tá? Era assim que a gente vivia quando era criança. Hoje em dia, na escola, quando uma criança perde na aula,
perde na briga, falou que todas as crianças pisam na cabeça, chutam e vão embora. As pessoas ficaram muito frias agora, ficaram muito bravas, ficaram muito com o coração estreito. Quando eu penso, viver bem, comem bem, andam de bom carro, vivem numa boa casa. Então, quando eu penso, de jeito nenhum, quando eu ficar velho, eu não quero ir para o Havaí e nem para Nova Zelândia. Eu prefiro ir para o Alasca. Ou se não, um lugar como Benin. É calor, tem bicho também. Mas quando eu ficar velho, mais velho, eu quero viver num lugar assim, não num lugar confortável. Quando eu li Gênesis capítulo 4, Lameque tinha 2 esposas. A primeira era Ada e a segunda era Zilá. A Ada nasceu Jubal e Jabal e a Zilá nasceu Tubacaim. Então, Jabal, ele era pai dos gados e das tendas, e Jubal era dos que tocam harpa e flauta, e Tubalcaim foi pai dos instrumentos e os cortantes. Quando a gente para de pensar um pouco, por que Jabal, ele possuiu gado, Jubal, por que ele tocou instrumentos, por que Tubalcaim fez instrumentos de ferro cortante? Dá para saber na hora. Jabal, quando nasceu, tinha os irmãos, ele estava vivendo com os pais com bastante idade, tinha uma vida difícil. A primeira coisa, ele tinha que resolver o problema da comida. Então, ele começou a criar gados. E aí, com o gado, também resolvido as tendas. Ele pegava o boi, fez tendas, e com o couro fez roupas. Então, tomou o leite, comeu a carne. Naquele tempo, o Jabal pensou no quê? Se tivesse um pouco mais de ovelha, se a gente fizer mais roupa, então eu que posso fazer, se eu tiver mais 2 ovelhas, eu posso fazer mais uma roupa para o meu pai. Se eu tiver mais bois e eu posso fazer a tenda e meus irmãos estão crescendo e as tendas estão apertadas. Eu posso fazer mais uma tenda para os meus irmãos. Se a gente tiver só mais 2 bois, a gente vai poder ter mais 2 vacas, a gente pode ter leite, pode ter manteiga, pode ter queijo. Se a gente fizer queijo e leite, vai ser bom para comer depois, o leite sai na hora. Jabal, uma vida um pouco melhor, mais do que comer agora, mas fazer mais tendas, aumentar a casa, fazer roupa com não só um conjunto de roupa de ovelha, mas 2 conjuntos. Também quero fazer mais um casaco para minha mãe, quero fazer leite, quero fazer manteiga, quero fazer queijo, comer carne assada de ovelha. Jabal ele vivia no meio a essa esperança. Mas sabe o que era surpreendente? A vida de Jabal ficou cada vez melhor. Então o Jubal está falando que ele foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por que Jubal podia se tornar pai do que tocam harpa e flauta? Se tivesse dificuldade em comer, se vestir e viver, então, se Jubal ficar sentado, cantando, tocando harpa, o Jabal iria bater na cabeça do Jubal e falar: o que você está fazendo aí sentado, moleque? Vai logo cortar grama, vai lá cortar, logo você vai deixar as vacas e os bois morrerem de fome no inverno? Não vai mais dar comida para eles? E se tivesse dificuldade para comer? Então, o Jubal teria que ajudar o seu irmão Jabal a cuidar, dos bois. Mas
O Jabal, ele estava criando bem, os bois, as ovelhas, estavam aumentando o número dessa sua manada. Então, como estavam vivendo bem, agora sobrou tempo. Mano, eu entrei aqui no grupo de instrumentos, então eu tenho que tocar flauta. Então, agora eu tenho que tocar flauta e clarinete. Então, aquela flauta doce se desenvolveu para flauta e clarinete. Aí depois se tornou violino, viola, violoncelo. Foi assim que foi desenvolvendo. No nosso país, realmente, a música não tinha nenhuma fama na Coreia. Porque tinha guerra, tinha fome. Mas depois que começaram a viver bem, agora que estão de barriga cheia, que eles começam a tocar violino, não é verdade? Porque estão de barriga cheia, pode tocar violoncelo. Por isso que pode começar a tocar instrumentos. Se falar em palavras mais fáceis, uma coisa que vocês têm que saber. A Bíblia, ela não fala qualquer coisa do nada. Mas o que vocês querem fazer, realmente, vocês querem que dê certo. Não é que vocês constroem uma clínica e vai ter um monte de paciente. Tem que tratar bem para ter bastante pacientes. Os nossos ancestrais ganharam muito dinheiro, mas hoje em dia está diminuindo muito essa quantidade de dinheiro, né? Então, não são todas as coisas que dão certo. A história de Lameque, Deus falando sobre essa história, quando o ser humano se dá bem, quando é bem sucedido, quando o que ela queria deu certo, quando acontece isso, o coração do ser humano, como vai fluir? Desenhou exatamente o coração do ser humano como flui. Então, Lameque nasceu Jabal. Jabal foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Mas o Jubal, se Jabal tivesse passando fome, Jubal não poderia ficar sentado tocando instrumentos, não é? Então, as pessoas que tocam instrumento, quando eu vejo Coral Graças, nossa, a música é a coisa mais difícil desse mundo, né, aprender. Muitas pessoas falam para mim que quer ensinar os seus filhos a música. Aí eu falo, não manda se você puder. Ensinar música para eles é muito difícil. É muito difícil aprender música. Primeiro, uma coisa que você pode ver com os seus olhos. Você leva o Coral Graças para uma churrascaria, já era. É uma irmã tão pequenininha, mas come muito. É melhor você levar para um buffet. Ficar tocando flauta, ficar tocando clarinete, violino. Você pode tocar 10, 100, 1000 vezes, a mesma coisa, o piano também. E os vocais. Nossa, eles cantam um monte de vezes, mas esquecem. Se tiver fome, não tem como fazer essas coisas. Então, o que eu quero falar? Jabal, ele estava preparando tendas e gados, e Jubal, ele tocou instrumento porque estava de barriga cheia. Ou seja, foi bem sucedido. Mas o terceiro, o caçula, o Tubal-Caim, ele fazia instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Se a gente falar espada nesse mundo, a melhor faca do mundo é do Japão e da Alemanha. Porque Japão e Alemanha, eles se desenvolveram muito na parte de ferro. Quando faz o motor do carro, eles têm o cilindro. Então tem a pistola que eles, na máquina, quando essa pistola, quando ela bate no ferro, aí tem um gás que solta pressão. E aí quando estoura essa pressão, aí volta de novo para cima, né, a pistola.
Isso daí dá muito calor, usa muito calor. Então tem o calor também da máquina e também da pressão. Então, é a parte mais difícil de fazer o motor do carro. Então toda essa pistola, o cilindro, esse calor, se passar para fora, então esses tem metais que jogam fora o calor, mas o que conserva bem o calor é o ouro e a prata, né? Então, se ficar conservando esse calor, o que acontece? Vai derreter todas as outras peças, né? Mas as pessoas sabem como fazer o ferro e como fazer ele ficar bem forte. Eles colocam o ferro ficar vermelho, bem quente e jogam na água. Quando você afia a faca, a faca que não é boa, no calor ela fica preta, mas a faca boa, você pode ficar afiando o dia inteiro, mas é boa, não muda nada, né? A cor. Então, o ferro que é ruim, por mais que você fique afiando, então você você bate na faca e quebra na hora. Mas a faca boa, você fica afiando e pega aquele calor e não quebra. Então, tem que fazer um bom ferro. O Japão, os alemães, eles por muitos anos, eles pesquisaram. Não é só que você aquece o ferro e depois joga na água, não. Aí eles colocaram na água, depois testaram no óleo, e depois testaram 2 vezes na água, uma vez no óleo, depois uma vez na água, uma vez no óleo, uma vez na água, uma vez no óleo. Eles fizeram muitas pesquisas. Então, os lugares melhores que criam ferro é Japão e Alemanha. Então, a Coreia pode fazer o carro tão bem quanto a Alemanha, mas não consegue fazer o ferro tão bom quanto o da Alemanha. Então, os carros da Alemanha e do Japão não demoram para estragar tanto quanto o da Coreia estraga, né, o ferro. Porque o ferro do Japão e da Alemanha são bons. Jabal e Jubal, Jabal se tornou pai de tendas e gados. Jubal se tornou dos que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim se tornou pai de todo instrumento cortante. Então, como é que podemos fazer essa espada mais afiada, esse ferro melhor? Ele se tornou pai disso, expert nisso. E aí Tubal-Caim fazia uma faca bem afiada e quando ele brigava contra o urso, e ele matava. Por que Tubal-Caim se tornou pai desses artífices de todo instrumento cortante? Uma coisa que vocês têm que saber direito. Nessa terra, tem umas 15 mil pessoas com essa doença. Vamos supor que se você ganha $100 mil por mês, vamos supor. Se você ganha $100 mil por mês, você pode gastar o dinheiro que se você quiser. Mas porque a maioria dessas pessoas, elas investem o dinheiro dela. Então, se sentado ela ganhar $500 mil, vamos supor. O apartamento mais caro da Coreia, se você der $5 milhões, você compra um bom apartamento. Se você ganha 500 mil por mês, então não vai ter problema você comprar esse apartamento de 5 milhões, não é verdade? Então, o carro Rolls-Royce. Se você der 1,5 milhão, você pode comprar um carro. Eu não sei direito quanto custa, né? Então, o Rolls-Royce, se você comprar esse carro, quando você for para o trabalho, você leva esse carro. Quando você vai para a feira, você leva o Mercedes-Benz. Aí, você pode comprar uns 4, 5 carros. Não é verdade? E que tipo de comida essa pessoa vai comer? Não precisa se preocupar. Liga para o chefe da cozinha de um hotel. Quanto você ganha por mês? 3 mil. Então vou te dar 5 mil, tá? Então ele vem na hora. Se ganhar $50 mil,
Então, você pode comer a melhor comida que você quiser por um mês, que você quiser, não é verdade? E as mulheres, que roupas vão vestir? Ele não vai escolher o shopping, né? Chama o design mais caro, o estilista mais caro, e cada vez que fizer uma roupa, eu vou te dar $10.000. Então, por ano, você faz uns 10, você desenha 10 roupas para mim e eu te pago. Você sabe o tamanho da minha cintura, do meu braço. Então, você pode usar a melhor roupa da Coreia. Bolsa, pode ser bolsa com couro de jacaré. Se você viver esse tipo de vida, como você vai acabar vivendo? Melhor apartamento, melhor carro, melhor roupa, melhor comida. Então, a melhor mesa, o melhor computador. Um computador tão grande quanto o piano. Então, você tem tudo o que você quer. Nesse momento, as pessoas acabam tendo que tipo de doença? Some o coração de querer andar num bom carro, não é verdade? Não é? As pessoas que andam de Tico, ia ser tão bom se a gente andasse de Sonata, né? Tem esse coração, se for andar de Sonata, ia ser tão bom se andasse de Grands, não é verdade? Então, vai assim. Então, 15 mil pessoas nesse mundo vivem dessa forma, tem essa doença, porque tem muito dinheiro. Falou que essa é a doença das noras daqueles que são donos, daqueles ricos da Arábia, sabe? Carro. Se você trocasse por uma BMW, BMW, pra quê? Pega pra você, não quero esse carro. Ou se não, algum Tom ali, Louis Vuitton, né? Essas marcas. Eu realmente não sei dessas coisas. Ou que estilista faz, uma roupa que estilista famoso faz, bom carro, boa casa, boa comida, bom apartamento. Não quero nada disso. Nesse momento, o que eles querem fazer? Vai para qualquer lugar, faz qualquer coisa, que coisa, não quero, tudo me perturba. E o coração vai morrendo. Quando sente que o coração vai morrendo, então essa pessoa já não sente mais nenhuma felicidade no coração. Com música já não adianta, filme, novela, só naquele momento o coração fica feliz, depois desaparece. Boa casa, bom carro, dinheiro, leva tudo, não quero mais nada. Porque o coração da pessoa está morrendo, quer levantar o coração, mas esse coração não levanta. Em casa vocês comem, vocês comem, gastam $50 e tem num prato, tem comida melhor, né? Mas vocês podem comer 1, 2 vezes por ano, então ia ser bom isso, né? Você poder viajar uma vez por ano para o Havaí ia ser bom. Ou se não, uma vez a cada 10 anos, 20 anos. E para Nova Zelândia também. Ia ser muito bom. Eu não gosto de viajar, né, fazer turismo. Eu já fui para todos os lugares bons desse mundo. Mas já não tem mais nenhuma... não quero, vamos passear. Não, sair, Quem vive no Havaí, quem vive na Nova Zelândia, não sabe nada que os seus países são bons, que os seus lugares são bons. Se viver numa montanha e ir para Havaí, para Nova Zelândia, pode sentir que é bom. Mas quem vive ali não sente que é bom, porque sempre vê aquela mesma coisa. O coração das pessoas, quando vai morrendo, nesse momento, elas querem começar a fazer coisas chocantes.
Os filhos ricos, os filhos de homens ricos, eles pegam o carro e vão pela estrada e correm a 180 quilômetros, 200 quilômetros por hora, né? Eu já dirigi, o meu carro pode correr a 100, 110 quilômetros. Então, quando eu vejo um outro carro correndo do meu lado, quando eu calculo, nossa, deve estar uns 200 quilômetros por hora. Porque quando eu vejo a velocidade do meu carro e do outro carro, nossa, o outro carro deve estar correndo a 170, 180 por hora. É perigoso, né? Então, eles sentem esse medo, né? Esse suspense. Então, vai matando o coração. E por isso, Tubal-Caim, ele fez artifício de todo instrumento cortante. Como faço uma faca boa para matar bem o urso, brigando contra o urso, e depois quando o urso, bum, ele cai no chão, ele vai sentindo prazer nisso. E ele começou a fazer esses instrumentos cortantes. Então, é assim que flui o coração do ser humano. Eu, de jeito nenhum, eu decidi meu coração que de jeito nenhum eu quero ser rico. O rico, ele tendo bastante dinheiro, por causa disso, a vida, o nosso país, antigamente, quando a gente tinha guerra, sabe qual o motivo da gente estar vivendo de uma forma mais difícil do que naquele tempo? Porque a vida está muito complicada, está muito difícil. De alguma forma parece que é bom, mas está muito complicado. A comida antigamente também era arroz e sopa e deu. Mas hoje em dia também tem vários tipos de comida. Por isso, o coração não consegue se concentrar numa coisa e fica espalhado em várias partes e o coração vai se distanciando. Vivendo a minha vida por 70 anos, eu vivi mais de 70 anos, antes de eu receber salvação, e quando eu vejo toda essa minha vida que passou, quando eu vivi em Apcoton, em Champali, eu era pobre, eu passei fome, eu passei frio, mas naquele tempo eu dependi de Deus, eu olhei para Deus, eu vi o trabalho do evangelho sendo feito, e eu fiquei tão feliz. Frequentemente eu fico muito admirada com os irmãos da igreja, porque hoje em dia, esse tempo, essa época, é muito difícil de ter vida espiritual. Por quê? Tem muitas coisas que a gente enxerga com os nossos olhos, e a gente tem que enxergar todas essas coisas para pensar, mas a gente não tem tempo de olhar a Bíblia. Em Seul, quando eu estava em Seul, surgiu uma coisa chamada celular. Naquele tempo, um celular custava $3.000, era muito caro. Na nossa igreja, a gente falou, vamos comprar celular. Para mim, né? E eu falei, não, de jeito nenhum. Pastor, por que o senhor não gosta de celular? E eu falei para eles. O pastor também tem que ter um tempo para respirar. Deixa ele descansar um pouco no carro, também tem que ter um momento silencioso. Se esse celular ficar tocando toda hora, eu não vou ter descanso no coração. E naquele tempo, realmente eu rejeitei de todo o meu coração o celular. Quando eu estava em Kimchon, uma irmã veio para mim. Aquela irmã, desde de manhã até a noite, a boca dela não ficava parada nem um instante. Então, eu parar para pensar, meditar, ler a Bíblia. Eu queria pensar na Bíblia, ler a Bíblia, e de manhã eu queria andar pensando na palavra, andando de carro, pensando na palavra, comendo. Eu queria pensar na palavra, tem muitos momentos assim para mim, mas essa irmã, ela tirou todos os momentos de eu pensar. Porque a boca dela não se fechava. Ficando 10 dias com ela, eu já não aguentava mais. Irmã,
Eu gostaria que você só falasse o que for necessário. Irmã, por favor, eu quero ter um momento silencioso. Sim. Aí 10 minutos durava. Aí depois de novo. Eu preciso bastante do celular. Tem câmera no celular também. A gente tem o memorando do celular. O que? Eu não sei se tem nuvem, eu não sei o que é que tem no celular. Mas só o que precisa. Alô, querida, 4 pessoas estão indo. Prepara o almoço, tá? Daqui a 30 minutos chegaremos. Aí eu desligo rapidamente, né? Por quê? Para não ficar muito tempo no celular. Essas coisas roubam todo o nosso coração. E faz com que o nosso coração fique raso, não tenha profundidade. Então, aquilo que a gente ganha, que tem que ganhar profundamente no nosso coração, a gente não ganha. Quem é você que está me arrastando? Esse livro sendo publicado, a gente faz com que todo mundo lesse esse livro no mundo inteiro. Então, a pessoa que tem mais ação com esse livro, reação é os indianos. Uma pessoa da Índia lendo esse meu livro, esse prefeito lendo esse livro, ele decidiu construir o centro da IYF lá. Muitas pessoas falam que a gente é herege, falam um monte de coisa. Mas esse prefeito falou o quê? Ele faz esse trabalho tão grande, será que ele não é bom ele ter força para pregar? Tá, não tem problema, pode ter esses resultados também. Ano que vem, no começo do ano, ele pediu para eu ir lá. Eu acho que ele viu o que aconteceu lá em Benin pela internet. O país que mais gosta da nossa palestra de inteligência emocional são os indianos. Porque os indianos, para ganhar a sabedoria, eles ficam 3 horas debaixo do sol, ajoelhado para ganhar sabedoria. Eles entram profundamente no mundo do coração para ganhar sabedoria. Esse é um povo que gosta de pensar. Os indianos, eles ficam lendo livro para procurar essa sabedoria. Não é do nada que vem. E daí, eles vão ganhando essa sabedoria e vão unindo seus corações. Eles escutam as pregações. Que horas são? 10h30? Vai começar 10h30? Então 11 horas hoje ele começou, né? Então, aí vocês estão ocupados. Só chegam na hora da pregação. Vem na mesma hora, mas escutar a pregação, e a pessoa que veio desde o começo escutou, orou, cantou junto, e escutou os testemunhos, escutar a pregação junto é completamente diferente, esses 2 tipos de pessoas. Então, esse mundo do coração, quem escuta a primeira vez é uma coisa, quando escuta, depois grava e escuta de novo é diferente. Quando lê o livro, quem é você que está me arrastando? A primeira vez que lê é diferente da segunda, da terceira vez. Esse livro vai conduzindo o coração. Então, essas palavras, as pessoas que não pensam, elas não entram, a palavra não entra profundamente no coração, porque a Bíblia fala profundamente do mundo do coração, tem que ler a Bíblia, pensar, meditar, pensar mais uma vez. Então, quando a gente vai se aprofundando na palavra, essa palavra em si, é muito grande o que ela nos dá. Então, só o que seus olhos enxergam, só aquilo. Se você vai sendo arrastado por essas coisas, você vai vivendo de uma forma superficial, né? Então, escutando essa música do Coral Graças, essa vez, eu fiquei muito agradecido. Por quê? Então, 2 horas e 10 minutos a apresentação, e o público ficam 2 horas e 10 minutos sentados, sem fazer nada. Não é fácil isso, mas muitas pessoas ficam sentados. É difícil ficar sentado ali, né, escutando por 2 horas.
mas aquela música que é suave, escutando 2 horas e 10 minutos, não cochilarem durante esse momento, a gente pode ver que é um grande poder que tem essa música do Coral Graças, né? Então, nesse momento, nós já colocando 2 pessoas, a pessoa que só enxerga a situação e a pessoa que pensa profundamente no coração, é diferente da pessoa que pensa mais profundamente no coração. Então, a pessoa que vive somente com o que enxerga com seus olhos, mesmo vivendo nessa terra, mas a pessoa que vive pensando no mundo do coração é completamente diferente. O mundo espiritual é muito precioso, mas esse mundo espiritual, porque ela vem do mundo do coração, então nós orarmos, ler a Bíblia, se desprezar o mundo e pensar profundamente no coração, lendo a Bíblia 1 hora, 2 horas, e quando a gente profundamente pensa na palavra, então o nosso coração se aproxima de Deus. Tem alguns pastores que quando eu vejo que eles pregam errado, a gente fala para eles, né? E aí quando a gente fala direito, eles escutam ele como? Ele tá me desprezando. Ou seja, o coração dele está parado nesse momento, né? Nesse lugar. Mas se você entrar profundamente no mundo do coração, se você encontrar o Senhor, se o seu coração se encontrar com o de Deus, é bem diferente. Há um tempo atrás, o Pak Pyon-nam, o filho do missionário Pak Pyon-nam, ele faleceu, o filho dele faleceu porque ele sofreu um acidente de carro, né? Eu não tinha como consolar os avós e os pais dele, né? Então, ele queria ganhar dinheiro, né? E trabalhava até tarde da noite para dar dinheiro para os avós, e ele cortava carne, e a noite inteira ele ficava cortando carne, e 4 da manhã ele tinha acabado de seu trabalho, e daí ele estava atravessando a rua, foi atropelado e morreu. Eu pensei, por que aconteceu isso? Por que tem essa dificuldade? No verão passado, eu fui para Gana. E não, Costa do Marfim, o pastor Lee, ele veio. O missionário Lee, ele está ministrando. E eu vi o coração dele muito feliz. Dentre os missionários, o pastor John, o pastor Lee, esses 2 missionários perderam filho lá na África. Naquela terra tão pobre na África, eles perderam os filhos e eles enterraram seus filhos lá. Imagina quanta tristeza eles não tiveram. Quem é que pode saber dessa tristeza, né? Eu só sei que é triste. Mas naquela profunda tristeza, eles se encontraram com Jesus Cristo. No mundo profundo do coração. E aí, o jeito deles ministrarem mudou completamente. Antigamente, se fosse bom, em paz, é bem diferente dessa vida assim pacífica, tudo sem problemas nenhum. Então, os indianos, eles se ajoelham debaixo do sol e ficam pensando por 2, 3 horas. Não somente aquela parte superficial, mas eles encontram aquela parte bem profunda. E também, às vezes, por que eu acordo de madrugada para orar? Antes de me encontrar com as pessoas, antes de me encontrar com o mundo, profundamente eu quero me encontrar com Jesus Cristo e ter o mesmo coração que Ele. E aquele coração que vem de Jesus Cristo, aquele alimento que vem de Jesus Cristo, a paz que vem de Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo, eu quero ganhar essas coisas. A igreja tem dificuldade, tem perseguição.
Quando a gente vê essas pessoas, as pessoas que não têm profundidade do coração, aconteceu isso, tá, acabou. Então, só vai ter, aí acaba destruindo a sua vida espiritual. Então, a gente pode ver que é muito triste e infeliz essa vida, mas a pessoa que sabe pensar profundamente, a pessoa que sabe pensar na vida espiritual, eu me tornei justo, eu sou santo, não só escuta essas coisas, mas nesse mundo do coração, entrando Jesus Cristo, se encontrando com Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo vencendo a tristeza, experimentando a tristeza, experimentando a fome, experimentando a escuridão, esse Jesus Cristo que ele experimenta, e o Jesus Cristo que se encontra na fartura é bem diferente desse Jesus Cristo. Quem nunca experimentou esse Jesus Cristo, só tem sabor da carne, a cobiça da carne, a paz da carne, as coisas boas da carne, só pensam dessas coisas. Por isso, por essas coisas, a vida está girando em torno dessas coisas. Eu me sacrificar por Jesus, eu ter dificuldade por causa de Jesus, ou jejuar por causa de Jesus, ou me controlar por causa de Jesus. Porque as pessoas não conseguem passar por esse caminho, acabam perdendo aquele tão grande mundo de Jesus. Mas hoje em dia, como facilitou a comunicação, o computador, porque a informação também aumentou, a gente escuta as informações de qualquer forma. A gente não pensa profundamente nessa parte. A gente não tem esse coração para poder pensar profundamente no problema. Por isso, hoje em dia, quanto melhor vive, quanto mais complicada vai ficando, mais complicada a vida vai ficando. Então, tem uma religião que vive no meio da montanha dos Estados Unidos, porque eles sabem que essas coisas corrompem, né? Eles não usam eletricidade, eles não veem TV, não usam telefone, falou que eles vivem dessa forma. O meu filho vive em Nova York, nos Estados Unidos. Lá a internet não funciona muito bem. Eu ligo para o meu filho e não funciona muito bem a internet. E algumas pessoas falaram, vamos melhorar a qualidade da nossa internet. Todo mundo rejeita isso. Para que melhorar a nossa internet? Não, vamos viver assim, do jeito que a gente está. Eles também andam de carroça, andam de carro ainda. Eu não sei direito, né? Mas falou que tem esse tipo de religião lá nos Estados Unidos. Eles vivem mais felizes do que a gente. A gente, se não tiver esses produtos elétricos, esses eletrodomésticos, a gente não consegue viver. Então, eles sabem que isso vai tirar a paz do meu coração, o meu tempo livre. Parece que vai me dar conforto, mas na verdade vai fazer a minha vida ficar mais complexa, vai fazer com que eu me torne um doente mental. Lá daquele lugar não tem nenhum doente mental. Por quê? Eles sabem pensar profundamente. Por isso, a gente vivendo nesse mundo de hoje, a gente tem que saber que mundo que é esse. Não é só que é fácil a vida hoje em dia, que a gente tem que ganhar dinheiro e viver assim. Tem uma coisa mais importante que o dinheiro. A gente está perdendo o nosso coração, a gente está perdendo a vida espiritual. O ser humano está ficando infeliz, está virando muito egoísta, está vivendo de uma forma muito fria. É por isso que está aumentando o número de pessoas com demência mental. Desculpa eu falar isso, mas a vida que eu vivo, vivendo por vários anos esse tipo de vida, só porque eu vim para Seul, eu não queria mudar o meu estilo de vida. Principalmente, desculpa eu falar isso, o motivo de eu não atender o telefone é porque eu estou ocupado também. Mas eu não gosto de andar com o celular na mão. Eu gosto de deixar bem no fundo da bolsa. Por quê? Porque eu não quero perder meu coração por causa disso. Não, é lógico que eu não vivo com o celular desligado. Eu atendo o telefone também. Mas
Eu não quero que isso atrapalhe a minha conexão com Deus. Porque isso me afasta de Deus. Não tem problema se afastar de Deus. Parece que não tem problema você viver afastado de Deus, mas desculpa falar isso. Quando você tiver dificuldade, onde vocês vão procurar força? Quando você estiver doente. Os insensatos, que servo de Deus, não precisamos de servo de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles falam essa besteira. Quando a gente vê eles estão vivendo pelo bom pensamento deles. Eles largaram a vida espiritual. Nós, dentro de Deus, eu tenho que saber me controlar. Eu tenho que saber controlar minha boa vida também. Tenho que saber controlar minha vida confortável, tenho que saber controlar também o que eu durmo, o quanto eu como, eu tenho que saber controlar o meu tempo também. E vivendo, amando o Senhor, quando eu me aproximar do Senhor, a felicidade que eu ganho de Deus, a bênção que eu ganho de Deus, vocês não sabem quão grande é isso. Mas aquilo que eu enxergo no momento nos meus olhos, aquilo que eu como, que eu enxergo, que eu quero, isso me dá doença. Por isso muitas pessoas ficam doentes, se suicidam, não se satisfazem com dinheiro, surge problema no casal, se divorciam, não conseguem conversar. Quão infeliz, quão miseráveis estão vivendo. Estão vivendo uma vida egocêntrica. Quando eu vejo a Bíblia, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, Jabal foi bem-sucedido, Jubal foi bem-sucedido, Tubal-Caim foi bem-sucedido. E por isso, no final, qual o trabalho que ele fez? Foi de matar as pessoas. Hoje em dia, nós estamos vivendo esse tipo de vida. Quando a gente fala, o meu pastor, ele é muito exigente, ele é muito fresco. É verdade. Eu sou muito exigente mesmo, mas quando eu falo da palavra, da verdadeira palavra de Deus que faz vocês se aproximarem de Deus, vocês têm que escutar. Vocês, do jeito que estão vivendo, jamais é felicidade, pessoal. Quando eu criei os meus filhos, quando eu criei o Ansug, o Yonggu, realmente eu era muito pobre e difícil. O meu filho, agora também, quando eu vejo ele gastar o dinheiro, realmente ele é bem pão duro. Eu também sou. As pessoas crescem de uma forma difícil. Crescer de uma forma difícil não é de jeito nenhum uma coisa ruim para eles. Mas está fortalecendo o coração. Se você for para o Havaí, Nova Zelândia, parece que é bom, mas não é. Por quê? Porque a minha mente fica fraca. Então, acaba também a minha imunidade abaixa, então acaba ficando com o coração fraco e acaba tendo muitos dementes mentais. Tem dificuldade, tem pobreza, tem fome. Eu quero andar de um carro melhor, o meu quarto está pequeno. Então, esses momentos é que são bons. E depois, recebendo a graça que vem de Deus, é muito grande a felicidade que a gente ganha de Deus. Então, isso mata o nosso coração, essas coisas do mundo matam o nosso coração. Então, sendo arrastada pela cobiça do mundo, não consegue controlar essa cobiça e fica vivendo como escravo da cobiça. Quantas pessoas estão acabando com a sua vida dessa forma? Em 2015, a nossa igreja, quando recebemos a salvação, os irmãos da nossa igreja queriam viver pelo evangelho, ficaram emocionados. E esse evangelho continua até hoje. É tão gratificante diante de Deus. Mesmo dar toda a minha pessoa não é desperdício nenhum. Mesmo dar minha vida, mesmo dando dinheiro. Com esse coração nós começamos. Mas passou 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. E pouco a pouco
dando oportunidade à carne, viver seguindo a carne parece que é uma coisa óbvia. Antigamente, no sábado, quando não tinha fim de semana, vinham para o culto muito bem no domingo. Agora que sábado é fim de semana, tem muitas pessoas que não conseguem vir para a igreja no culto de domingo. Quando a gente vê isso, as pessoas estão bem presas à sua própria vida. Estimados irmãos, agora, a gente tem que saber que o que é importante na nossa vida não é o dinheiro. Jabal, Jubal, Tubal, Caim, porque eles tinham bastante dinheiro, eles viveram tudo do jeito que eles queriam, quando eles fizeram tudo o que eles queriam. Porque o ser humano não consegue controlar o seu coração, não tem força de amarrar seu coração. Se não tem dinheiro, então quer ir, mas não pode ir. Então tem fome, mas não pode comer, porque não tem dinheiro. Mas quando tem dinheiro, se viver fazendo tudo o que quer, então vai ser arrastado por esse desejo da carne. Vai ser difícil ser conduzido por Deus. Pessoal, não fiquem ricos, assim, só porque vocês querem. Se vocês ficarem ricos, vai ser difícil você criar seus filhos. Vai ser difícil até você segurar o seu próprio coração. Há muitas vezes que você, porque não tem dinheiro, vocês conseguem segurar o coração dos seus filhos. Mesmo querendo fazer, muitas vezes vocês não vão conseguir fazer. Se vocês fizerem, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem fazer. Mesmo querendo fazer, vocês têm que saber se controlar. Vocês têm que amar mais ao Senhor. Por isso, assim, vocês vão poder sentir a verdadeira paz. Mesmo recebendo a salvação, mesmo estando junto com Deus. Se vocês só têm o coração para as coisas materiais, vocês não têm nada que ganhar de Deus. Então, essas pessoas passando dificuldade, ficando doente, então acabam tendo muita dificuldade diante dessas coisas. Mas se você se aproximar de Deus, você pode ter dificuldade, problema, você pode ter tribulação às vezes, mas você vai poder vencer pela força de Deus. Então você não vai perder a paz no coração. Você pode ter uma família calorosa também. Vocês podem viver de uma forma abençoada. Gênesis capítulo 4. O ser humano quer viver do jeito que ele quer ganhar dinheiro, quanto que ele quer. E o resultado disso tudo, quando acontece tudo que você quer, é que o coração flui dessa forma. A Bíblia mostrou exatamente. Você tem que agradecer porque seu negócio não está indo bem. Quando você não consegue comer bem, também tem que agradecer. Então, você tem que se tornar no presidente de uma empresa. Você também tem que ter dificuldade. Você precisa ter dificuldade na sua vida também. Você não pode comer só doce. Você tem que comer também amargo e azedo também. Esse é o sabor da vida. Não queira só ter coisas boas, não queira ter só abundância. Vocês têm que sair desse tipo de coração. Mesmo pobre, você tem que saber ser feliz. Mesmo tendo falta, você tem que saber se alegrar. Mesmo sendo fraco, você tem que saber ter esse calor. Vocês têm que saber que Deus quer lhes conduzir desse jeito. Muito tempo já passou. Desculpa, até aqui.